A campainha tocou às 23h47. Kamal Amin Thabet estava de pé no centro da sala, o transmissor ainda vibrando sob seus dedos. Pela janela, viu 3 carros bloqueando a rua. Não eram discretos, não precisavam ser. Ele contou 7 homens, talvez 8, posicionados como predadores cercando a presa. Seus olhos correram pelo apartamento. Papéis espalhados na mesa, a xícara de café ainda morna, o cinzeiro cheio de cigarros pela metade. Tudo testemunhava sua rotina, sua vida construída. Mas nada disso importava agora. A campainha tocou novamente, mais insistente. Ele desligou o rádio com um clique suave, quase reverente, e escondeu-o sob o painel falso da escrivaninha. Suas mãos não tremiam. Anos de treinamento haviam ensinado o controle, mas seu coração batia descompassado, um tambor distante anunciando o fim. Pela fresta da porta, viu sombras se moverem. Ouviu vozes abafadas em árabe. Reconheceu o timbre de um deles, Youssef, da contra-inteligência, com quem havia bebido uísque 3 noites atrás. Kamal fechou os olhos por um segundo, apenas um. Tentou lembrar o rosto de sua esposa, grávida em Tel Aviv, esperando cartas que não viriam mais. Tentou lembrar seu próprio nome verdadeiro, mas a memória vacilou. A porta começou a ceder sob o impacto de um ombro pesado. Ele acendeu um cigarro, tragou fundo e esperou. 5 anos antes, Eliyahu Ben Shaul Cohen era um homem invisível. Aos 35 anos, trabalhava como contador numa firma discreta em Tel Aviv, revisando números que outros esqueceriam no dia seguinte. Sua esposa, Nádia, estava grávida de 6 meses. Eles moravam num apartamento pequeno, com vista para uma rua sem nome. A vida de Eliyahu era previsível como as estações. Acordar, trabalhar, voltar para casa, jantar, dormir. Ele traduzia documentos ocasionalmente, conhecia 5 idiomas fluentemente, mas nunca usava esse talento para nada além de correspondências comerciais. Havia, porém, uma cicatriz antiga nele. Crescido em Alexandria, ele tinha 15 anos quando sua família foi expulsa do Egito após a crise de Suez. Lembrava-se do cheiro de especiarias no mercado, das vozes em árabe ecoando nas ruelas estreitas, da sensação de pertencer a um lugar que de repente o rejeitou. Aquela ruptura nunca cicatrizou. Ele carregava Alexandria como uma sombra, presente, mas intocável. Foi por isso que, quando o homem de terno cinza apareceu à sua porta numa tarde fria de inverno, Eliyahu não fechou a porta imediatamente. "Precisamos de alguém que conheça o mundo árabe", disse o visitante, sentado à mesa da cozinha. Não se apresentou, não precisava. Alguém que possa desaparecer sem deixar vestígios. Eliyahu olhou pela janela. Nádia estava no mercado. O pão esfriava sobre a mesa. Ele poderia dizer não. Poderia fechar aquela porta e continuar sua vida comum, segura, esquecível. Mas algo dentro dele, uma inquietação cultivada por anos de exílio, hesitou. "O que você está me pedindo?", perguntou, sabendo a resposta. O homem não sorriu. 6 meses de preparação. Depois, uma nova identidade, uma nova vida. Por quanto tempo? O suficiente para mudar o destino de um país. Eliyahu deveria ter perguntado mais. Deveria ter exigido garantias, detalhes, promessas. Mas em vez disso, ele apenas assentiu, como se aquele momento já estivesse escrito muito antes de acontecer. Naquela noite, deitado ao lado de Nádia, ele segurou sua mão sobre o ventre arredondado e sentiu o bebê se mover. Pensou em contar, pensou em recusar, pensou em todas as escolhas que ainda poderia fazer, mas já era tarde demais. Algo nele já havia dito sim. O treinamento começou numa instalação anônima nos arredores de Tel Aviv. 6 meses de imersão total. 6 meses para apagar Eliyahu Ben Shaul Cohen e construir Kamal Amin Thabet. Todas as manhãs, ao acordar, ele não podia pensar em hebraico. Não podia recordar Tel Aviv. Não podia tocar em memórias reais. Apenas repetir: "Meu nome é Kamal.
Nasci em Beirute, cresci entre Damasco e Paris. Meu pai era comerciante de tecidos. Os instrutores eram implacáveis. Se você hesitar um segundo, estará comprometido, diziam. Não era metáfora. Eliahu, já quase Kamal, aprendeu a codificar mensagens, operar transmissores de rádio clandestinos, memorizar rotas de fuga. Mas, principalmente, aprendeu a mentir com o corpo inteiro, a rir de piadas que não achava engraçadas, a defender opiniões que desprezava, a beber além da conta sem perder controle. Ele passou horas diante do espelho, estudando cada microexpressão, eliminando qualquer gesto que pudesse denunciá-lo. Sua sobrancelha esquerda subia quando mentia. Ele a domou. Seus dedos tamborilavam quando nervoso. Ele os imobilizou. Até seu sotaque em árabe foi ajustado, polido, tornado impecável. Em casa, Nádia percebia a distância crescente. Ele voltava tarde, falava menos, olhava através dela como se estivesse ensaiando conversas com fantasmas. Uma noite, ela segurou sua mão sobre a mesa. Você está diferente, disse suavemente, sem acusação. Apenas tristeza. Ele queria abraçá-la. Queria contar tudo. Queria pedir perdão antecipado pelo abandono que viria. Mas em vez disso, sorriu. Um sorriso calibrado, treinado, e respondeu: é só cansaço do trabalho. Ela não insistiu. Talvez por medo da verdade. Nos últimos dias de treinamento, recebeu um maço de cigarros importados. Titanes franceses. Não era um presente casual. Era um adereço, um símbolo de sofisticação europeia. Um detalhe que completava a persona de Kamal. Ele acendeu o primeiro, inalou profundamente e sentiu algo se romper dentro de si. Eliahu estava desaparecendo. Kamal estava nascendo. Quando deixou a instalação, levava apenas uma mala pequena e um passaporte falso. Não olhou para trás. Não podia. Nádia estava no 8º mês de gravidez quando ele partiu para Buenos Aires. Ele a beijou na testa, prometeu cartas, prometeu retorno. Ambos sabiam que eram promessas ocas. No aeroporto, antes de embarcar, Eliahu, ou seria Kamal, parou diante de um espelho público. Estudou o próprio rosto. Tentou encontrar vestígios do homem que havia sido. Não encontrou nada. Buenos Aires o recebeu com calor sufocante e ruas largas onde europeus e árabes se misturavam sem estranhamento. Kamal Amin Thabet alugou um apartamento modesto em Palermo. Instalou-se como importador de tecidos e começou a tecer sua rede. Os primeiros meses foram de solidão meticulosa. Ele frequentava cafés onde sírios expatriados se reuniam, participava de eventos culturais, comentava sobre política do Oriente Médio com opiniões cuidadosamente neutras. Nunca radical, nunca agressivo, apenas um homem de negócios saudoso de casa. Ele ouvia, sempre ouvia mais do que falava. E quando falava, suas palavras pareciam espontâneas, despretensiosas, genuínas. Foi num jantar oferecido pela comunidade síria que conheceu Majid al-Ard, um oficial graduado em licença prolongada. Majid tinha olhos cansados e falava com nostalgia de Damasco, das mesquitas ao amanhecer, dos mercados ao entardecer. Kamal ofereceu um cigarro, sempre titanes, sempre disponíveis, e os dois conversaram até tarde sobre arquitetura, literatura e, eventualmente, sobre o futuro incerto da região. Você deveria voltar, disse Majid, já levemente embriagado. Homens como você fazem falta lá. Homens educados, cosmopolitas. Kamal sorriu. Talvez um dia. Mas construir confiança era como cultivar uma planta delicada. Exigia paciência, consistência, tempo. Ele não podia apressar, não podia forçar, apenas regar, dia após dia, com gestos pequenos e calculados. Meses se passaram. Kamal organizava pequenos eventos em seu apartamento. Jantares discretos onde sírios influentes se reuniam. Ele servia uísque escocês, ouvia reclamações políticas, oferecia conselhos moderados. Tornava-se aos poucos uma figura confiável. Um amigo.
Majid começou a apresentá-lo a outros. Primeiro, comerciantes. Depois, diplomatas de baixo escalão. Eventualmente, oficiais que passavam por Buenos Aires a caminho de conferências internacionais. Kamal nunca perguntava demais. Nunca demonstrava interesse excessivo, mas absorvia tudo. Nomes, relações, hierarquias, rivalidades. E à noite, sozinho, codificava relatórios breves que enviava através de canais seguros. Foram 18 meses em Buenos Aires. 18 meses construindo Kamal Amin Thabet tijolo por tijolo, até que a persona se tornasse mais real que o homem por trás dela. E então, em 1962, chegou a autorização. Majid havia sido transferido de volta para Damasco e ofereceu ajuda para que Kamal se estabelecesse na capital síria. "Você tem contatos lá?" perguntou Majid casualmente. "Alguns", mentiu Kamal, "mas sua recomendação seria valiosa." Majid sorriu, feliz por ajudar um amigo. Na noite antes de partir, Kamal queimou todos os documentos pessoais que ainda ligavam Eliahu a Buenos Aires. Observou as cinzas se dissolverem no ar noturno e sentiu que cruzava uma linha sem retorno. Damasco o esperava. E com ela, o coração da missão que definiria tudo. Damasco era uma cidade de contrastes, minaretes antigos contra edifícios modernos, mercados barulhentos ao lado de cafés silenciosos onde oficiais discutiam o futuro da nação em voz baixa. Kamal chegou com credenciais impecáveis, cartas de recomendação de Majid, histórico comercial sólido, fluência perfeita em árabe damasceno. Alugou um apartamento espaçoso no bairro Diplomático, decorou-o com bom gosto europeu e começou a receber. Nos primeiros meses, focou em se estabelecer socialmente. Frequentava os mesmos restaurantes que oficiais de alto escalão. Bebia nos mesmos clubes. Participava de eventos culturais onde a elite síria se exibia. Majid o introduziu em círculos cada vez mais restritos. Primeiro, colegas de média patente. Depois, coronéis. Eventualmente, generais que falavam abertamente sobre estratégias, fortificações, alianças regionais. Kamal era o ouvinte perfeito, atencioso, mas não invasivo. Oferecia opiniões quando solicitado, mas nunca dominava conversas. E sempre tinha cigarros franceses e uísque de qualidade para compartilhar. Foi durante um jantar particular que conheceu o general Amin al-Hafiz, figura central no governo sírio. O general apreciava a sofisticação de Kamal, sua perspectiva internacional, sua discrição. "Você deveria trabalhar conosco", disse o general meio em brincadeira, meio sério. "Homens como você entendem o mundo moderno." Kamal sorriu modestamente. "Sou apenas um comerciante, general, mas fico honrado." Mas aquela confiança era o que ele havia cultivado pacientemente por anos. E com ela vieram convites para reuniões informais, visitas a instalações estratégicas, conversas despretensiosas sobre movimentações de tropas e planos de expansão. À noite, Kamal codificava tudo: mapas de fortificações nas colinas de Golã, detalhes sobre sistemas de defesa aérea, nomes de oficiais soviéticos assessorando o exército sírio, planos para desviar o Rio Jordão. Ele transmitia em horários irregulares, sempre cauteloso, sempre breve. Seus relatórios atravessavam fronteiras e chegavam a Tel Aviv, onde analistas transformavam fragmentos em estratégias que moldariam decisões futuras. Mas quanto mais profundo penetrava, mais Kamal sentia Eliahu desaparecer. Havia noites em que acordava e precisava de alguns segundos para lembrar quem realmente era. Outras em que o reflexo no espelho parecia completamente estranho. As cartas para Nádia ficaram mais raras, mais genéricas. Ele escrevia sobre negócios, sobre o clima, sobre trivialidades, nunca sobre solidão, nunca sobre medo. E então, num jantar em março de 1964, o general al-Hafiz comentou casualmente sobre novos sistemas de detecção de sinais de rádio que estavam sendo instalados na capital.
Kamal sorriu, parabenizou a modernização e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquela noite, ele não transmitiu. Ficou sentado no escuro, fumando, calculando riscos, mas a informação era urgente demais. No dia seguinte, transmitiu normalmente, tentando convencer-se de que estava seguro, de que o controle ainda era seu. Era uma ilusão reconfortante. E ilusões, ele sabia, eram perigosas. Os meses seguintes foram os mais produtivos e os mais perigosos. Kamal havia se tornado figura indispensável em certos círculos. Era convidado para jantares privados, festas em residências oficiais, até reuniões informais, onde estratégias eram debatidas com franqueza surpreendente. Ele conhecia detalhes que poucos civis tinham acesso. A localização exata de bunkers de comando nas colinas de Golã, os horários de patrulha nas fronteiras, as fraquezas na cadeia de suprimentos síria. Mas a paranoia crescia também. Kamal notava olhares que duravam um segundo a mais. Perguntas aparentemente casuais sobre sua família em Beirute. Família que não existia. Comentários vagos sobre estrangeiros sendo monitorados. Ele ajustava sua performance constantemente. Bebia um pouco mais publicamente para parecer descuidado. Flertava levemente com a esposa de um diplomata para parecer humano, falho. Reclamava de problemas comerciais inventados para parecer vulnerável. E continuava transmitindo, porque a informação era valiosa demais para desperdiçar. Foi durante uma festa na residência de um general que Kamal percebeu estar sendo observado por um homem que não conhecia. Baixo, olhos atentos, silencioso num canto enquanto outros bebiam e riam. Kamal se aproximou naturalmente, ofereceu um cigarro. Youssef Hamad, o homem se apresentou. Contra-inteligência. O coração de Kamal não acelerou, não podia. Kamal Thabet, importador de tecidos e entusiasta de boa companhia. Youssef sorriu levemente. Você é muito popular entre nossos oficiais. Tento ser um bom anfitrião. Sem dúvida. Youssef aceitou o cigarro, mas não o acendeu imediatamente. Você mora sozinho, não é? Sim. Minha família está em Beirute. Negócios me trouxeram aqui. E você não se sente solitário? Kamal riu. Com amigos como esses? Impossível. Youssef finalmente acendeu o cigarro, estudou Kamal através da fumaça. Claro, amigos são importantes. A conversa continuou levemente, mas Kamal sentiu a mudança. Algo havia se alterado. Youssef não o acusou de nada, não insinuou suspeitas, mas sua presença era um aviso silencioso. Naquela noite, Kamal quase decidiu interromper as transmissões por algumas semanas. Quase. Mas havia informações sobre um iminente acordo militar com a União Soviética. Informações que Tel Aviv precisava urgentemente, ele transmitiu. Brevemente, codificado em camadas, em horário incomum. E tentou convencer-se de que ainda estava no controle. 3 semanas depois, Youssef apareceu novamente. Dessa vez num café que Kamal frequentava. Coincidência, talvez. Ou talvez não. Eles tomaram café juntos. Falaram sobre futebol, sobre literatura, sobre nada importante. Mas quando se despediram, Youssef disse casualmente: você deveria ter cuidado com suas amizades, Kamal. Nem todos são o que parecem. Kamal sorriu. Obrigado pelo conselho. Mas naquela noite, ele verificou o apartamento inteiro, procurando por escutas. Não encontrou nada. Ainda assim, sentiu que as paredes estavam se fechando milímetro por milímetro. Enviou uma mensagem codificada para seus contatos, pedindo extração. A resposta veio 2 semanas depois. Informação muito valiosa. Continue até novo aviso. Kamal leu a mensagem 3 vezes, depois a queimou. Continuou. Porque era isso que lhe haviam pedido. Porque a missão era maior que ele. Mas à noite, sozinho, ele olhava para o transmissor escondido e se perguntava quanto tempo restava. Janeiro de 1965 chegou com frio cortante e céu cinzento. Kamal havia reduzido drasticamente suas transmissões. Apenas informações críticas,
em intervalos irregulares, usando códigos cada vez mais complexos. Mas a sensação de estar sendo observado não desaparecia. Youssef o cumprimentava nas ruas com sorrisos ambíguos. Oficiais que antes eram expansivos, agora pareciam mais cautelosos em suas conversas. Kamal sabia que deveria parar. Sabia que cada transmissão era um dado a mais num padrão que contra-inteligência poderia eventualmente decifrar. Mas em 23 de janeiro, recebeu informação sobre movimentações militares significativas nas colinas de Golã. Informação que poderia salvar vidas se chegasse a tempo. Ele hesitou. Pela primeira vez em anos, verdadeiramente hesitou. Fumou 3 cigarros seguidos, olhando pela janela para a rua escura. Poderia simplesmente não transmitir. Poderia destruir o equipamento. Inventar uma emergência familiar em Beirute, desaparecer antes que fosse tarde demais. Mas havia rostos do outro lado daquela fronteira. Soldados que não conhecia, famílias que nunca veria, um país que dependia de homens como ele para sobreviver. Às 23h15, Kamal montou o transmissor, codificou a mensagem e começou a enviar. Não percebeu o caminhão que estacionou 3 quarteirões adiante, equipado com tecnologia de rastreamento soviética. Não viu os homens de Youssef triangulando o sinal, confirmando o que suspeitavam há meses. A transmissão durou 4 minutos. Quando terminou, Kamal desmontou o equipamento metodicamente, guardou-o no esconderijo, acendeu outro cigarro. Sentiu um alívio momentâneo. Mais uma missão cumprida. E então, às 23h47, a campainha tocou. Kamal olhou pela janela. Viu os carros. Contou os homens. Entendeu, num segundo de clareza terrível, que tudo havia terminado. Poderia tentar fugir. Havia uma rota planejada, documentos falsos, dinheiro escondido. Mas os homens já cercavam o prédio. Não havia saída. Ele escondeu o rádio uma última vez, organizou os papéis na mesa para parecerem inocentes e esperou. Quando a porta cedeu e Youssef entrou seguido por 6 homens armados, Kamal estava sentado calmamente, fumando. Kamal Taabet, disse Youssef, sem surpresa, sem triunfo. Apenas cansaço. Ou deveria chamá-lo por outro nome? Kamal não respondeu. Apenas observou enquanto revistavam o apartamento, encontravam o esconderijo, retiravam o transmissor. Youssef segurou o equipamento, estudou-o, depois olhou para Kamal. Você era bom, realmente bom, mas ninguém é perfeito para sempre. Kamal apagou o cigarro no cinzeiro. Suas mãos ainda não tremiam. Você tem algo a dizer? Perguntou Youssef. Kamal pensou em Nadia. Pensou no filho que nunca conheceria. Pensou em Eliyahu Ben Shaul Cohen, que havia desaparecido tanto tempo atrás que mal parecia real. Não, respondeu finalmente. Não tenho nada a dizer. Algemaram-no e o levaram para a noite fria de Damasco. A porta do apartamento ficou aberta, balançando levemente com o vento. Sobre a mesa, um maço de guitanes pela metade. O julgamento foi rápido e performático. Kamal, agora oficialmente identificado como Eliyahu Ben Shaul Cohen, não negou as acusações, não implorou clemência. Permaneceu em silêncio durante a maior parte do processo, respondendo apenas quando diretamente questionado. Quando perguntaram se tinha remorso, ele olhou para o tribunal e disse simplesmente: cada homem serve ao que acredita ser maior que si mesmo. A sentença foi proferida com severidade burocrática. Prisão perpétua em isolamento. Mas Eliyahu, porque agora ele era Eliyahu novamente, Kamal havia desaparecido no momento da captura, sabia que o verdadeiro castigo não seria a cela ou o isolamento. Seria viver com a consciência do que havia sacrificado. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Sozinho numa cela estreita, sem cigarros, sem comunicação, Eliyahu enfrentou o silêncio que havia evitado por anos, todas as memórias que havia suprimido, todos os arrependimentos que havia enterrado, todas as versões de si mesmo que havia abandonado, tudo ressurgiu como fantasmas insistentes. Pensava em Nadia constantemente,
Imaginava o filho que agora deveria ter 4 anos. Tentava visualizar seus rostos, mas as imagens se tornavam cada vez mais vagas, substituídas pelas máscaras que havia usado, pelas personas que havia interpretado. Cartas começaram a chegar, de Nádia, desesperadas e amorosas, implorando por respostas, por explicações. Ele as lia repetidamente, memorizava cada palavra, mas nunca respondeu. O que poderia dizer? Como explicar que havia escolhido um país sobre uma família, uma missão sobre um casamento, um ideal abstrato sobre o amor concreto? Meses se passaram. A rotina da prisão era monótona, mas Eliyahu encontrou nela uma estranha paz. Não precisava mais mentir. Não precisava mais sustentar máscaras. Poderia, finalmente, ser apenas ele mesmo, quem quer que fosse. Negociações diplomáticas aconteciam nos bastidores. Israel tentava trocas de prisioneiros, acordos, pressões internacionais. Mas a posição síria era inflexível. Eliyahu era símbolo demais para ser negociado facilmente. 1 ano após a captura, ele recebeu permissão para uma única carta. Escreveu para Nádia. Não se justificou, não pediu perdão, apenas descreveu o que sentia. Passei tanto tempo sendo outras pessoas que esqueci quem realmente era. Mas aqui, neste silêncio, estou reaprendendo. Você merecia um marido melhor. Nosso filho merece um pai presente. Eu falhei em ser ambos. Mas espero que um dia vocês entendam que alguns homens carregam responsabilidades que são maiores que suas próprias vidas e menores que seus próprios corações. A carta nunca chegou. Foi interceptada, arquivada, classificada. Passaram-se anos. Eliyahu envelheceu na prisão, cabelos grisalhos, corpo enfraquecido. Mas sua mente permanecia afiada, constantemente revisitando decisões, avaliando escolhas, tentando entender se havia valido a pena. As informações que ele transmitiu realmente moldaram estratégias que salvaram vidas em conflitos futuros. Mapas que ele forneceu foram usados em operações decisivas. Sua infiltração havia sido objetivamente um sucesso extraordinário, mas o custo pessoal era irreversível. Décadas depois, quando documentos foram desclassificados e sua história se tornou pública, Eliyahu Ben Shaul Cohen foi celebrado como herói, estudado em academias de inteligência, imortalizado em filmes e séries, mas o homem real permanecia numa cela, envelhecendo sozinho, carregando o peso de todas as vidas que havia vivido e de todas as que havia abandonado. Numa manhã de primavera, já com cabelos completamente brancos, Eliyahu recebeu a visita inesperada de um oficial sírio. Há uma proposta de troca, disse o oficial. Você seria libertado. Eliyahu olhou pela pequena janela da cela para o céu azul que raramente via. Pensou em Nádia, agora certamente remarried. Pensou no filho, já adulto, que não o reconheceria. E se eu recusar? Perguntou. O oficial pareceu confuso. Por que recusaria liberdade? Eliyahu sorriu fracamente. Porque liberdade não é apenas sair de uma cela. É não carregar mais o peso de quem você foi. Mas aceitou. Claro que aceitou. Meses depois, num aeroporto neutro, Eliyahu atravessou uma linha demarcada e voltou para Israel. Havia câmeras, abraços oficiais, celebrações. Mas quando finalmente ficou sozinho num apartamento providenciado pelo governo, ele acendeu um cigarro, Gitanes, que não fumava há décadas, e sentiu que Kamal Amin Tabet ainda vivia em algum lugar dentro dele. Algumas identidades, percebeu, nunca desaparecem completamente. Apenas se acomodam no fundo da alma, esperando.